Já teve algum desencarnado que te encheu o saco? Você falou, putz, eu tenho que me livrar desse cara aqui, estão me perseguindo. Teve, sem dúvida teve, que porque queria explicação lógica, ele queria resolver a situação dele, falar assim, não é justo, eu não quero morrer, e aí ele fica no pé, mas nós temos um treino muito grande, o verdadeiro espírito, ele é treinado para acolher, para amar, para ajudar, para transportar. Então, neste caso, ele ficou uns 90 dias no centro, eu entrava no centro. 90 dias? Uns 90 dias, ficou instalado no centro. E aí a gente sabe que desestabiliza toda a corrente mediúnica. Os médios começam nem todos são videntes, então eles começam a sentir, eles sabem que não está bom, e era ele procurando um por um, até que realmente para a gente resolver a situação, uma médium passou muito mal, sentou na corrente e falou assim, eu não aguento mais, porque estão me chacoalhando pelos braços. Eu estava vendo ele falando, alguém vai resolver meu problema. Aí a gente reúne, faz uma oração e nós convidamos ele a seguir o caminho dele. Mas sim, teve perturbação, tombo já caí de escada de um degrau só e virar os 2 pés, porque eu vi ele, um segurar, passar a rasteira e outro tombar. Eu estava paradinha num degrau, eu fui jogada longe. Filha da mãe. Foi. E tive um traumatismo craniano por causa de um tombo inexplicável também, na escada, descendo. Faltavam 5 degraus e na frente tinha uma parede. Bem como aqui, a parede e a porta do lado. Uhum. Eu caí mais de 3 metros para fora da porta no lado. Era impossível. Eu lembro de eu voando no ar, não tem lógica aqui. E eu só lembro do empurrão, assim, empurrar. Quando empurraram, eu voei no ar, bati na parede, bati na porta, a porta abriu, eu caí de cabeça e tive um traumatismo craniano. Em março, 28 de fevereiro de 2000, ninguém vai esquecer o ano, 2020. Caramba. Foi. Aí quando houve todo o trancamento de tudo, eu fiquei 5 meses trancada, impossibilitada de fazer qualquer coisa, porque literalmente rachei a cabeça. Putz. Abria uns pontos aqui, fiquei muito tempo cuidando, tendo que cuidar até resolver isso. Mas então, pode eu falar assim, mas por que eles fizeram isso? Eu não consigo entender, mas nem todo mundo quer os centros espíritas funcionando ou entendem que o que a gente faz é bem e caridade. Nem todo mundo entende dessa forma, então... É o que nós estávamos conversando antes e o Felipe falou, né? O Felipe falou, a verdade de um pode ser tão diferente da verdade do outro, mas foi esse de 90 dias, foi os 2 tombos de escada, na verdade eu levei 3 tombos, 2 foram mais graves e foi de degraus muito pequenos, que não aconteceria isso no normal. E o pior foi que eu apanhei deles uma vez, mas eu apanhei muito, mas eu apanhei numa projeção astral, mas eu apanhei demais. E aí depois de não suportar mais apanhar, eu pedi clemência para Deus. Quando eu pedi clemência, eu fui tirada de lá e fiquei uma semana toda dolorida e toda roxa. Eu apanhei mesmo. Refletiu no corpo físico mesmo. No corpo. Toda roxa, toda dolorida. Você pensou em desistir? Nunca. Nem por 1 segundo de minha vida. Você falou, o que você imaginou aqui? É um processo isso? Eu acho que é uma dádiva. É uma delícia. É uma delícia. Não consigo... imaginar algo ruim na capacidade de você ler energias. Que é isso que a gente faz, ler energias. Não, nunca. Eu sou fascinada. Cada dia que passa na minha vida é um dos agradecimentos que eu faço a Deus. Eu digo, olha, que coisa linda que o Senhor fez comigo. Eu sou a testemunha de que mediunidade não pode causar sofrimento, não é ruim e que bem conduzida, bem estudada, ela ainda faz o bem. Então, não. Sou fascinada pela mediunidade. Ô Suzy, você acredita em reencarnação, né? Que a gente é reencarnado ou vai reencarnar de alguma forma. Isso. E você teve filhos. Sim. Você teve contato com seus filhos antes deles? Os 3 anunciaram antes de vir. É mesmo? Os 3 anunciaram. Antes de você descobrir que estava grávida? Ou... Antes de descobrir que estava grávida, eu já sabia que ia ter 3 filhos, já sabia o nome deles, sabia quando iam nascer. Mas o último eu acho que é o mais impressionante. O Daniel nasceu no dia 5 de dezembro de 1994, fez agora 29 anos. 29, em 2023, isso mesmo. Tem 3 filhos, de vez em quando confunde eles. Mas, exatamente um ano antes, no dia 5 de dezembro de 1992, eu recebi um espírito que falou, um jovem, nos 18 anos, ele disse, eu vou nascer de você. Mas eu tinha recém perdido uma criança, tinha adotado a minha segunda filha e não havia possibilidade de eu engravidar. Eu tinha ido fazer alguns exames e não havia essa possibilidade. Aí ele falou, eu vou vir. Eu disse, não tem como, eu não posso engravidar. Ele disse, não, você não está entendendo. Eu só vim te dizer, eu não vou te cobrar, você não vai ter tempo para mim. Eu sei que você precisa trabalhar muito, mas eu preciso estar do seu lado quando você assumir de verdade a sua missão.
E aí nós negociamos aquela noite. Fiquei conversando aquela noite, cedi. Eu falei assim, eu não posso engravidar, mas eu já adotei uma, adoto outro, né? Fiquei tranquilo. Eu disse, vamos conversar com seu pai. Nós fomos lá em projeção astral, chamamos o pai dele, levantou da cama e ele falou, eu vou vir. Ele falou, mas nem pensar. Isso é louco, a gente já tem dificuldade na vida, todo mundo pobre, 2 filhos para criar. Falou, não há essa possibilidade. Voltamos a dormir, ele me abraçou e falou, eu venho. Dia 5 de dezembro de 1994, eu estarei aqui. Falou o nome, falou tudo. Falou o dia que ia nascer, tudo. Pô. Falou tudo. Aí, dormi normal, acordei. No outro dia, quando acordei, não teve dúvida. Acordei o pai dele e falei, eu tive um sonho. Ele falou assim, nem pensar. Gravidez, mais um filho aqui não. Ele acordou falando, exatamente, porque ele é um grande médico. Acordou falando isso. 28 de fevereiro, era meu aniversário, de 1993. Eu fui procurar um médico e falei isso, olha, ele é um médico espírita. Eu falei assim, olha, eu tive uma visão e o filho vai vir. Dentro desse ano ainda, ele falou, Suzy, 28 de fevereiro, você não pode engravidar. Vamos começar um tratamento, 6 meses, 1 ano, quem sabe uma fertilização, coisa, você vai ter um filho. Mas faz esses exames. No exame eu estava grávida. Caraca. Eu já estava grávida. Era impossível, eu já estava grávida. E ele nasce dia 5 de dezembro de 1994, porque ele decidiu nascer com o nome que ele escolheu. Ele me falou assim, o meu nome terá todas as letras do nome da minha avó. A minha mãe se chama Enilda. Mas não tinha como fazer Nilda e Nildo, não tinha como. Desisti. Você vai procurar um nome que tem. Se era menino, o meu ex-esposo daria o nome. Se fosse menina, eu daria o nome. Quando nasceu, ele falou, vai ser Daniel. Daniel tem todas as letras do nome. E ele nem sabia dizer? Não sabia. Caraca. Depois eu olhei e falei, que nome você pôs? Daniel. Meu Deus, tá aí. Então era Daniel. Nasceu naquele dia e até hoje ele fala, aos 29 anos, tá do meu lado aqui em São Paulo, e ele diz, eu prometi que eu nunca ia te cobrar atenção, eu não te cobrarei atenção, porque eu nunca tive tempo. Eu entrei pra faculdade... Ele tem essa lembrança? Não tem. Não tem. Eu que conto pra ele toda essa história, mas ele nunca me cobrou, porque se eu entendo, eu cresci escutando você falar que eu prometi que eu não ia te cobrar. Ele não me cobrou. Que era um momento da sua vida ali que você falou que estava entrando na faculdade? Eu entrei na faculdade. Ele nasceu em dezembro. Em fevereiro eu comecei a faculdade. Comecei a viajar pelo mundo por causa do meu emprego de executiva. E nunca pude ficar com ele. Só final de semana. Nunca tive tempo de estar ao lado dos meus filhos. Então, e cumpriu exatamente como ele queria. No dia que ele queria. E eu passo a pensar que há uma sabedoria maior ao redor da nossa vida, né? A do meio é mais impressionante. Ainda falando de falar com espíritos... Porque a do meio, eu tinha perdido uma criança, não podia engravidar, mas por 9 meses exato, uma baixinha de uns 8 anos de idade, com os cabelos bem cacheados, bem compridos, muito feliz, vinha e falava, você não vai deixar eu passar fome, você não vai deixar eu passar fome. Ela falava todas, era eu dormir e vinha a baixinha. Mas ela me perturbou 9 meses. Quando deu 9 meses, eu tenho muita anotação, e eu anotei e fui acompanhando, e eu achei estranho, eu falei assim, 9 meses que ela me persegue todos os dias. Eu saí para ir trabalhar, uma amiga mudou meu caminho para se você tem que ir para a Zona Norte, ela me mandou para a Sul, ela trocou meu caminho, você vai lá. Quando eu estava andando, eu falei, isso é impossível, eu tenho uma filha, não posso. Ela se resolve essa situação da empresa. Quando eu estava indo para outro caminho, uma pessoa na cidade me olhou e falou assim, era você que eu esperava. O que foi? Acabou de nascer uma menina, e se você não ficar com ela, ela vai passar fome. E me deu a menina, que foi abandonada na rua, ela tinha 24 horas, eu abri um lençol, eu recebi ela num lençol, eu abri, era ela. Era ela que estava ali dentro. Adotei até hoje, ela tem 35 anos, é a felicidade da minha vida. Caraca. Nunca mais, ninguém ia tirar da minha mão, ninguém ia tirar. Imagina, me deram de presente, assim, na rua. Diz, essa criança é sua. E assim eu tenho a filha do meio adotada. E eu conto histórias para vocês para sempre. Velho. É bonita. Ela, e era ela. E daí, logo que ela cresceu, o cabelão gigante, todo caracolado, clarinho, era ela. Mas quando eu abri o lençol... Você já identificou na hora? Na hora. Eu não sabia se era menino, menina, nada. A pessoa me deu um lençol enrolado com a criança. Eu sentei no meio-fio, abri, na hora. Mas o olhar, eu olhei e falei assim, nossa senhora, tá aqui minha filha. Levei embora. Então eu gestei os 9 meses dela espiritualmente. Caraca. E a mãe dela, eu reconheci ela um tempo depois nunca mais tive contato, mas a mãe dela contou para uma amiga minha, e eu achei quem era, ela não quis me aproximar e pedi para uma amiga ir falar, e ela disse, eu passei 9 meses tentando abortar essa criança quis nascer, e eu não tinha condição, era muito pobre, uma diarista muito pobre, ela disse, não, eu não tinha condição de ter mais um filho, e assim ela abandonou a criança, e eu peguei a criança e ela não passou fome. Graças a Deus. 35 anos, né? 35 anos. Ah, que história muito louca mesmo. Uma menina... E é muito parecida comigo, muito parecida. O gênio, o empreendedorismo, a forma como se expressa, ela é minha.